queria trazer um assunto aqui que, na verdade, eu tava pensando, eu tava refletindo esses últimos dias. Ele me veio na cabeça por diversos motivos e também porque eu fui deixar o Lorenzo agora na aula de teatro. E eu não sei porque esse assunto me veio na cabeça de novo. Eu falei, não, eu vou conversar, né, sobre isso. Quanto o fato da gente estar vivendo no mundo situações em que trazem muito medo à tona pra gente, a gente tá perdendo muito da nossa pureza, né? Da nossa essência, da nossa criança, da essência, um pouco da inocência, sabe? De poder se conectar com as pessoas. Eu sinto que a maior parte das pessoas, elas estão hoje vivendo através da dor e não através de quem elas realmente são. É como se tivesse todo mundo usando uma capa, e que essa capa é extremamente necessária para proteger cada pessoa por conta de algum contexto, de alguma história ou de algum medo que ela carrega, sabe? Quando eu fiz o vídeo falando tô cansada das relações superficiais, é engraçado porque sempre nesses vídeos que eu trago algum manifesto, assim, né, alguma palavra, alguma coisa, um sentimento sobre algum assunto, isso é uma coisa que eu já entendi. Eu não controlo como as pessoas vão entender aquilo que eu tô passando. Eu controlo o que eu sinto e o que eu quero passar nos meus vídeos. Mas como as pessoas recebem aquilo que eu tô falando, isso pode ser completamente distorcido. A gente se vê muito no espelho, né? Quando outra pessoa tá trazendo uma reflexão de experiência pessoal. Então tudo que eu passo aqui é sobre as minhas experiências, as minhas percepções e os meus sentimentos. Isso não tem nada a ver com o outro, isso não é um ataque a ninguém. Mas as pessoas, elas muitas vezes se veem, né, nesses personagens, então acabam sentindo. E aí uma das coisas que eu percebi é que até nesse vídeo e em outros que eu fiz, muitas pessoas acabam chegando, né, nesse lugar de dor, de é verdade, eu não quero mais porque o ser humano tá impossível e porque não sei o que. Eu passo as minhas mensagens, as coisas que eu quero trazer num lugar muito de presença. Quando eu digo que eu não estou mais me conectando com pessoas de uma forma superficial, não significa que eu virei agora uma pessoa extremamente profunda e que eu só me conecto com pessoas que estão ligadas a um grupo específico, sabe? Tô um pouco cansada desses estereótipos, assim, sabe? O que eu busco na minha vida é realmente me conectar com pessoas transparentes. E eu enxergo muitas pessoas por quem elas são por dentro. Eu cansei desse negócio de ter medo de me conectar com as pessoas. Não tô dizendo que você deve, aliás, eu não estou dizendo nada pra ninguém. Isso que eu tô compartilhando aqui são pensamentos, não é um conselho, tá? Levem sempre isso em consideração. Mas a questão não é você ser uma pessoa aberta com todo mundo, sabe? Não é você ser uma pessoa extremamente exposta e ser sempre vulnerável. Até porque a gente sabe, né? O mundo, ele é muito dividido, então existem pessoas que podem se aproveitar da sua vulnerabilidade. Mas o que eu tô dizendo é que a gente muitas vezes passa a enxergar pessoas, situações, ambientes, culturas com um pré-julgamento que impede a gente de se conectar com seres humanos, sabe? Com almas, com pessoas que têm histórias e não pessoas que são quem elas mostram ser por fora. Esses dias eu tava pesquisando até sobre isso, sabe? Entendendo um pouco mais no sentido de por que as pessoas têm tanta dificuldade de sair do mundinho delas, de sair da bolha delas, de olhar para o que é diferente e ao invés de julgar, de ter um pré-julgamento, ter uma certa curiosidade de como assim, sabe? Deixa eu entender o porquê que essa pessoa pensa desse jeito, age desse jeito. O que ela carrega dentro dela, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre me questiono isso. O que as pessoas carregam dentro delas e não só o que elas estão mostrando por fora. Mas eu tava pesquisando sobre isso, sobre essas coisas de por que a gente pré-julga muitas pessoas, por que a gente julga o estereótipo das pessoas e por que muitas vezes até a gente cria os estereótipos, né? E uma das coisas que eu achei legal com relação até essa questão do nosso cérebro, né,
o nosso cérebro não quer, para ele entender uma pessoa que é diferente de nós, ele gasta muita energia, né? Então, para tudo, porque quando a gente muda de país, esse começo eu lembro que eu tinha muita tontura até, sabe? Coisas físicas mesmo, para conseguir entender tudo que estava ao meu redor. Era tudo muito, sabe? Para mim, era muita informação, muitos idiomas novos, pessoas novas, ambientes novos. Então isso exige muito do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele meio que começa a viver num modo automático, sabe? Para ele não ter que fazer esse esforço porque gera essa complexidade de entender o que é o ser humano, né? A gente busca por essa identidade, por esse pertencimento a grupos que se parecem com a gente. Mas quando a gente olha o outro que é diferente, seja por uma cultura, pelo que ele representa fora, por um estereótipo que ele criou, isso exige demais da nossa cabeça, né? Exige que a gente realmente entre dentro dessa complexidade e literalmente abra a nossa mente para entender quem é aquela pessoa e o que ela carrega dentro dela. Fora isso, tem as influências também da nossa família, né? A gente vem muito com ideias prontas dos valores que foram passados pra gente. Então, de como você deve se comportar, de como você deve ser e de quais pessoas você deve estar perto. E aí, muitas vezes, a gente nem percebe que a gente tá só repetindo padrões que nem são nossos. Isso tira a gente de poder criar as nossas próprias conclusões sobre as pessoas e sobre a vida e sobre o ambiente ao nosso redor. Conhecer alguém de verdade exige um certo tempo e exige uma certa escuta, né, que dá muito trabalho nos dias de hoje. Nos dias de hoje que a gente tem tanta informação, com tecnologia, com medo, né, com muitas coisas acontecendo no mundo, a gente já não tem mais esse tempo para escutar as pessoas, para conhecê-las de verdade. E a gente tá cada vez mais se fechando no nosso mundo. E quando você julga uma pessoa pela capa, né, pelo que ela representa ali fora, ou pela cultura dela, ou por qualquer que seja o estereótipo ali, você na verdade não tá falando sobre o outro. Você tá falando sobre o seu repertório e os seus limites de contato com essas outras pessoas. Eu lembro de uma época que eu fui fazer uma viagem com umas amigas e a gente foi naqueles grupos assim, né, que vai várias pessoas. E eu me lembro que eu fiquei muito amiga depois das pessoas lá, mas elas falaram que quando elas me viram, elas já olharam pra mim e falaram: ai, não acredito que essa patricinha vai viajar com a gente. E é engraçado porque depois que eles foram me conhecendo, eles foram vendo que eu era muito moleca, assim, né, meu jeito de ser. E eles falaram: nossa, eu nunca imaginei que você seria daquela forma. Lá, esse assunto não tem nenhuma conclusão, sabe? É só uma vontade que eu senti de falar sobre isso aqui. Talvez sirva pra alguém, ou talvez seja só um desabafo pra mim mesmo. A lente que a gente tá enxergando o mundo se torna muito nosso mundo ao nosso redor também. Eu já vi muitas pessoas que têm um estereótipo muito bem aceito pela sociedade. Muitas pessoas de terno e gravata que não são pessoas nem um pouco boas, sabe? Não julgue as pessoas pela capa. Não julgue. O ser humano é muito mais complexo. E as pessoas são pessoas. Ganhei 2 chocolates. Hello! E aí? Ganhei 2 chocolates. Atuou muito hoje? Muitos personagens foram criados? É.